Olá pessoal. O nosso conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre a decisão do STF esta semana ao decretar a prisão domiciliar, que seja, do senador Aécio Neves. Embora os brasileiros estejam ansiosos que a justiça seja feita no que tange a quadrilha criminosa que assaltou o país, mas esta quadrilha é a mesma que faz parte de um grupo que assumiu o poder no Brasil desde o golpe da independência em 1822. Mesmo que nós tenhamos constatado que trata-se de uma quadrilha, existe um ponto aqui que é preciso ter muita cautela e, sobretudo, não há justificativa para apoiar uma decisão inconstitucional. Vamos aos fatos. Não é atribuição do STF. É ilegal o STF mandar prender um deputado ou um senador. Eles não podem fazer isso. Esta é uma atribuição do Congresso Nacional. Isso equivale a dizer que a República tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Não está aqui em pauta, absolutamente não está em pauta, a roubalheira e o caos no Brasil. Ninguém questiona isso. O que está em pauta é um outro ponto que eu chegarei lá. Então não há, dentro da previsão constitucional, não existe nenhuma prerrogativa que autorize o Supremo Tribunal Federal a caçar parlamentares. Muito bem. Quando o STF faz isso, nós estamos diante de alguma coisa que se chama juristocracia. Eu já mostrei uma das obras sobre juristocracia em outros conselheiros Acácio. Mostrei algumas delas. Vou tornar a mostrar uma delas. Essa obra aqui foi lançada nos Estados Unidos. O que é a juristocracia? Men in Black. A juristocracia é exatamente quando os juízes começam a fazer leis. Acontece que quem faz lei não é o judiciário, é o Congresso. Portanto, a juristocracia, a partir do momento que os juízes começam a fazer lei, vejam bem, há 3 poderes na República: executivo, legislativo e judiciário. A partir do momento que um dos poderes, no caso o judiciário, começa a assumir as atribuições e as funções de um outro poder, isso significa que aquele outro poder que ele está abocanhando está sendo diminuído. Com o passar do tempo, a tendência é que aquele poder seja algo meramente figurativo. Porque, na verdade, quem vai começar a fazer leis é o judiciário. Exemplo, o caso da Venezuela. Tudo que o Congresso da Venezuela faz, o judiciário desmonta. Todos os regimes totalitários não têm atividade legislativa, de certa forma, não é? O que equivale a dizer que a estrutura judiciária dessas localidades é muito mais preponderante e muito mais forte do que o judiciário, do que o legislativo. O que está acontecendo na Venezuela agora?
já há algum tempo. É exatamente o caminho que o Brasil está trilhando a olhos vistos, à luz do dia. O STF tem adotado inúmeras medidas absolutamente ilegais. E é tão espantoso porque ninguém tem coragem de falar que o STF está agindo ilegalmente. O único homem que enfrentou o STF e, coberto de razão, a despeito dele ser um criminoso notório, foi o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros. Então vamos ver. Recentemente, o STF destituiu Eduardo Cunha ilegalmente e avisou, a coisa foi tão grave, que eles avisaram, falaram que aquilo seria um ato excepcional. O Dias Toffoli chegou ao ponto de usar a palavra excepcionalíssimo. E todos eles falaram da excepcionalidade daquele caso, dado a gravidade das acusações. Não havia acusação nenhuma sobre o Eduardo Cunha. No que diz respeito à atuação dele como presidente da Câmara. A atuação dele como presidente da Câmara estava absolutamente dentro da lei. O corrupto é outra coisa. Até para julgar o corrupto, o STF só pode fazê-lo desde que haja alguma autorização da Casa Legislativa. Não é? Pois muito bem. Então vamos lembrar. O STF tirou o Eduardo Cunha como medida excepcional. Depois tirou o Delcídio do Amaral como medida excepcional. Depois tentou tirar o Renan Calheiros. E aí o Renan Calheiros e o STF, vejam, lembrem-se, ficou quietinho. Renan Calheiros veio a público e falou, comigo não. Eu estou finalizando o meu mandato, ninguém pode me tirar daqui. O STF não pode fazer isso. Infelizmente, o Eduardo Cunha, por ausência, talvez, de apoio naquele momento, não pôde fazer a mesma coisa. Depois o STF destituiu o Aécio Neves. O Aécio Neves acatou, porque a situação dramática em que foi pego e sugeriu aquela interferência, a irmã presa, etc., ficou quieto, acatou. O juiz Marco Aurélio Mero, do STF, reintroduziu o Aécio Neves. E a medida do Marco Aurélio Melo está absolutamente correta. O STF não tem o direito de fazer aquilo. Agora, essa semana, outra tribo do STF enquadrou de novo o Aécio Neves. Vejam, vocês que nós temos aqui, num curto espaço de tempo, o STF foi em cima do Senado da República e foi em cima da Câmara Federal. A partir do momento que o país vai permitindo que essas medidas ilegais sejam legalizadas, nós estamos diante de qual fenômeno? Da juristocracia. Porque dentro do judiciário abre-se um precedente jurídico. Bem, qual é o precedente jurídico que está sendo aberto? Do sistema judiciário. Não é caçar parlamentares ou moralizar o país. Isso é o que aparentemente vem à tona. O que está por trás verdadeiramente desse fato
é o STF estar assumindo prerrogativas constitucionais da Câmara. Este é o ponto. O STF está assumindo prerrogativas constitucionais do poder legislativo. Sabe por quê? Faz parte, nós já falamos isso algumas vezes em outros conselheiros da Cássio, faz parte do projeto de Gramsci, da outra etapa do projeto de Gramsci, Argos, da outra etapa do projeto de Gramsci, a dissolução do Senado. Aliás, isso está, há entrevistas do presidente do PT falando sobre isso claramente. O objetivo é a dissolução do Senado da República. E o Brasil, a proposta é a criação de uma Câmara, de um sistema unicameral. Portanto, terá somente deputados. Então, se há 3 poderes na República, nós teremos 2. Onde essa Câmara, ela permanecerá quase que como um anexo do Executivo, e grande parte das funções dela são completamente transmigradas para o Judiciário. Não sei se vocês sabem, o Ministério Público Federal, que está conduzindo a Lava Jato, é um órgão do Executivo, não é um órgão do Judiciário. Portanto, nós estamos diante de alguma coisa gravíssima. E o Brasil já está em fase de implementação da próxima etapa do projeto de Gramsci, onde será feita a Constituição comunista definitiva e aonde o regime se tornará socialista, porque a palavra é essa, eles não vão usar nunca comunismo, não é? Nós estamos aí. A China, essa semana, acabou de comprar 4 usinas, são as usinas que controlam a CEMIG, Minas Gerais. Ora, Minas Gerais e São Paulo respondem por qual peso do PIB do Brasil. No governo da Dilma Rousseff, a China já tinha comprado 13 usinas hidroelétricas, com mais 4. Totalizam 17. Isso equivale a dizer que o sistema energético do Brasil está na mão da China. Não é? O sistema constitucional, legal, portanto, político, partidário, intelectual, as academias, os jornais, é completamente controlado pela Rússia. Os BRICS, não? Portanto, a situação do Brasil é de uma gravidade que, quanto a mim, a perspectiva de sanar esta questão em menos de 100 anos é uma improbabilidade. Porque uma vez que toda a estrutura elétrica de distribuição de energia elétrica do Brasil tenha ido parar
para a mão da China. Quem é que, em sã consciência, há de ousar interpor-se àquele poder? Bem como os russos. De modo que as pessoas estão muito satisfeitas porque elas acham que o judiciário está fazendo o seu papel. Tudo que o judiciário não está fazendo é o seu papel. Existe um outro setor, alguma coisa da Lava Jato, que está funcionando. Entretanto, a Lava Jato condena lá embaixo, o STF, que é a última instância, libera lá em cima. Isso equivale a dizer que, quando o processo for para a mão do STF lá em cima, todas as grandes empresas que mantêm a estrutura e o esquema da corrupção, quando chegar na mão do STF, todas elas estarão liberadas do crime. Isso significa que, estando liberadas do crime, elas podem continuar mantendo o sistema. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, de um lado, nós temos uma impressão vaga de que há uma justiça sendo feita porque a Lava Jato condena. A Lava Jato é a primeira instância. Existe a segunda, a terceira, a quarta, a 20ª, a 9ª, até chegar ao STF. Chegou no STF, que é a instância máxima. Eles liberam todo mundo. Às vezes prende um ou outro, aumenta um pouquinho a condenação. Eles liberaram todos os ladrões do mensalão. O povo está redondamente enganado se estiver pensando que alguma coisa está mudando no Brasil. Está. Para a próxima fase do esquema comunista. Isto é o que verdadeiramente está em curso. Portanto, nós estamos assistindo de cadeia os pequenos passos para a dissolução do Congresso, com ações juristocráticas cada vez mais intensas, descabidas e agora sem a menor cerimônia do STF, porque já há jurisprudência. Com essas medidas eles vão acumulando uma jurisprudência em cima da outra. E uma vez que há o acúmulo de jurisprudência, que são eles que julgam mesmo. Já há jurisprudência, então eles podem julgar. Não é? Dentro dessas medidas inconstitucionais, porque não é só o Executivo, o Legislativo e o Judiciário que já tomaram. E já tomaram mais de uma vez. Nós teríamos aqui, por exemplo, inúmeros exemplos em que as Forças Armadas teriam a prerrogativa constitucional para agir e fechar os poderes da República. Entretanto, o imbróglio do Brasil é tão grande, que nem as Forças Armadas têm autoridade suficiente para meter a mão nessa cumbuca. Porque o problema do Brasil ultrapassou a esfera do Brasil. O problema do Brasil são as conexões internacionais com o esquema. O esquema junto com os globalistas internacionais, o esquema junto com o sistema russo-chinês e o esquema com o Islã. O Brasil está integralmente conectado com os três esquemas do globalismo internacional, da nova ordem mundial. Portanto, a situação é dramática, é mais do que dramática. O que é que nos cabe fazer? Continuar fazendo o que é certo. E veja, não há como mudar o sistema. Não tenham essa ilusão. Não mantenham essa ilusão e não alimentem essa ilusão. Ninguém consegue alterar este sistema.
é preciso criar um outro sistema. E não se cria um outro sistema destruindo tudo o que existe. Isso é guerra. E é guerra mesmo. Portanto, os passos que o Brasil terá que dar são passos um atrás do outro, com muito discernimento, com muita sobriedade, com muita serenidade. Mas sem sombra de dúvidas, se nós não tivermos conhecimento certo sobre o que está acontecendo, nós teremos ações erradas. E, evidentemente, ninguém produz nenhuma mudança agindo da mesma forma. Não está correto a prisão do Aécio Neves, porque por trás dela existe a juristocracia deste tribunal de exceção, que já se tornou o STF. Nós estamos caminhando para a última etapa do projeto de Antônio Gramsci no Brasil. Vem aí a Constituição Comunista. É bom nós nos prepararmos para isso. Até o próximo, Conselheiro Acácio.